né? E essa apresentação corresponde à parte final das minhas pesquisas sobre as teorias psicanalíticas do desenvolvimento, na qual, a partir de uma mesma matriz de análise histórico-analítico-crítica, eu tenho analisado cada uma das propostas desenvolvimentistas da psicanálise, iniciando com Freud, depois com outros tais como Anna Freud, René Spitz, Erik Erikson, Margaret Mahler, John Bowlby, Donald Winnicott e Daniel Stern, né? Essa matriz, ela tem alguns elementos, eu uso sempre como se fossem as mesmas perguntas para todas as teorias do desenvolvimento, onde eu tento apresentar qual é o problema básico inicial, como do problema básico passamos para um foco ou um determinado problema universal, qual o modelo ontológico de homem que se tem em mente em cada uma das perspectivas, quais as variáveis teóricas, os conceitos usados para observação e descrição do desenvolvimento, quais as fases do desenvolvimento e suas dinâmicas, qual o método utilizado para apreensão de dados e para a construção da teoria, e, por fim, qual o valor de uso, o valor heurístico dessa perspectiva, né? E com uma análise teórico-descritiva desse tipo, eu creio que nós podemos ter parâmetros comparativos entre as teorias, né, e, nesse sentido, tornar o diálogo entre elas mais possível, mais produtivo ou mais estimulante, né, onde uma perspectiva pode entender, de fato, e trocar com a outra, né. E retornando, então, o foco com relação à psicanálise. Eu diria que toda a história do desenvolvimento das ideias na psicanálise e das teorias psicanalíticas do desenvolvimento pode ser lida em função da compreensão dos problemas básicos abordados na sua atividade clínica. Em Freud, as neuroses de transferência, a histeria, a neurose obsessiva, a fobia, resultando na sua teoria do desenvolvimento psicossexual. Em Anna Freud, o desenvolvimento do ego, também nessa perspectiva do desenvolvimento psicossexual. Em René Spitz, os investimentos libidinais no primeiro ano de vida. Em Erik Erikson, o problema da identidade e o desenvolvimento psicossocial. Em Margaret Mahler, o autismo e o desenvolvimento da teoria da individuação-separação. Em John Bowlby, a delinquência, resultado da deprivação materna primária, e o desenvolvimento da teoria do apego. Em Donald Winnicott, a relação inicial mãe-bebê e o desenvolvimento das relações de dependência. Em Daniel Stern, a chegada a ser o que se é e o desenvolvimento dos sentidos do self. Com a paulatina modificação dos pacientes que a psicanálise passou a atender, crianças, adolescentes, psicóticos, borderline, psicossomáticos, adictos, foram necessárias mudanças práticas no método e também teóricas na compreensão do desenvolvimento e da origem desses sintomas nas organizações patológicas ou psicopatológicas, né? Eu creio que nós estamos agora ante uma nova clientela. As mães, bebês, pais, famílias, neste período perinatal. Certamente, não é possível aplicar um método psicoterápico psicanalítico para tratar de bebês. Também não parece funcionar para tratar das mães nesse período inicial da vida do bebê. Colocar uma mulher que acaba de dar à luz num divã para que ela associe livremente, buscando analisar seus conflitos edípicos e de natureza erótica, mantendo-se numa distância afetiva neutra, para que ela cuide de seus problemas em relação aos cuidados com seu bebê, dos seus problemas relacionais em geral, parece não fazer sentido. Elas parecem ter outro tipo de relação com a sexualidade, com seus maridos, com suas mães, com seus ambientes, enfim, parecem necessitar de outras coisas. Eu queria dar um exemplo muito curioso feito por Daniel Stern, né? E ele conta isso, acho que no seu livro, Um Mundo Interpessoal, numa entrevista que eu vi na internet. E ele diz assim que uma paciente, né, no hospital, acompanhando o seu bebê internado,
Estando ela mesma num certo estado de depressão ou de perturbação, disse a Esther: a pessoa adulta mais importante para ela, naquele momento, era a faxineira. Ela vinha todos os dias, conversava com ela, compartilhava suas experiências como mãe, segurava na sua mão e tinha uma relação direta, afetiva e cuidadosa com a paciente, né? Eu diria que, ao longo da história da psicanálise, então, nós temos uma série de ampliações teóricas, de compreensão fenomenológica sobre as fases mais primitivas do desenvolvimento emocional. Também no campo das ciências e das teorias do desenvolvimento, foram feitas diversas descobertas e descrições sobre a vida infantil e sobre o desenvolvimento da vida psíquica. Dentre elas, e algumas, vou citar apenas algumas perspectivas mais amigáveis com a psicanálise, por assim dizer, temos Jean Piaget, Henri Vallon, Vygotsky e, como Ana comentou, Brazelton, né, que tem uma importância muito grande nesse campo de compreensão comportamental e também da vida psíquica do bebê, né? O acúmulo desses saberes, os problemas psiquiátricos das mães, tais como depressão ou psicose puerperal, tudo isso levou a psicanálise a também se ocupar dessa clientela, ocupando-se do cuidado psicoterápico de bebês, mães, pais e suas famílias. É nesse contexto, então, que o campo da perinatalidade ocupa os problemas que dizem respeito ao bebê, os problemas que dizem respeito às mães, os problemas que dizem respeito aos seus ambientes associados, né? Vou fazer alguns comentários sobre cada um desse campo de problemas, por assim dizer, né? No campo das preocupações com o bebê, além de todos os problemas que um bebê pode apresentar, sejam os corriqueiros ou comuns, tais como dificuldade para dormir, comer, alergias, irritabilidade, etc., ou sejam os de natureza patológica, as dificuldades graves de contato e comunicação, o retardamento na aquisição dos desenvolvimentos cognitivos, desenvolvimentos da linguagem, as depressões, etc., né? Então, tudo isso leva ao estudo o estudo dos bebês levantou questões importantes para a compreensão da natureza humana, né? Como Ana especificou, comentou na sua apresentação, que esse estudo do bebê leva à compreensão da natureza humana de uma maneira mais profunda ou de uma maneira mais ampla, assim, ou de uma maneira focal, né? Juntando todas essas coisas, né? Stern é interessante, ele comenta que o interesse pela natureza humana, no que se refere à vida subjetiva da pessoa, levaria qualquer pessoa a fazer perguntas do seguinte tipo: como os bebês experienciam a si mesmos e aos outros? Existe um eu para começar, ou existe primeiro o outro, ou algum amálgama de ambos? Como os bebês reúnem sons, movimentos, toques, visões e sentimentos experienciados em separado para formar uma pessoa inteira? Ou o todo é abarcado imediatamente? Como os bebês experienciam os eventos sociais de estar com o outro? Como é este estar com alguém que é lembrado, ou que é esquecido, ou representado mentalmente? Como seria a experiência de relacionar-se na medida em que o desenvolvimento prossegue? Em resumo, que tipo de mundo ou mundos interpessoais o bebê cria ou vive? Bernard Goes, num sentido muito próximo a esse de Daniel Stern, hipotetizando quais seriam as questões da pergunta, as questões do bebê, ele acredita que se nós pudéssemos perguntar ao bebê, o bebê responderia alguma coisa a nós. Diz Goes, se o bebê tivesse palavras para comentar o que ele experiencia, provavelmente colocaria 3 questões principais a respeito de seu objeto principal, sua mãe ou cuidador principal. Será que ela é tão bonita por dentro como por fora? Ela está como sempre? Que espaço é esse que não é nem eu nem ela? Né? Vejamos agora alguns problemas que diz respeito às mães. Inicialmente, logo reconhecidos pela psiquiatria, né, temos o problema da depressão e da psicose puerperal. O Winnicott
com o estudo da preocupação materna primária, né, nos fala sobre um modo de funcionamento da mulher que ocorre ou pode ocorrer no primeiro mês de vida do bebê. E temos toda a obra de Daniel Stern, que acaba por ocupar-se do que ocorre com as mulheres quando se tornam mães. Em geral, elas sofrem modificações significativas na sua maneira de ser no mundo, seja de maneira perene, seja de maneira permanente. Como testemunham os seus livros, As Primeiras Relações, de 1977, A Constelação Materna, de 1995, e o escrito com sua mulher, Nadia Bushwick-Stern, O Nascimento de uma Mãe, que serão objeto desse curso que eu vou dar no semestre que vem, na pós-graduação aqui do Instituto de Psicologia da USP. Bom, e os problemas que diz respeito ao ambiente onde o bebê e a mãe estão, né? O estudo de mães e bebês levou, evidentemente, à necessária consideração dos pais, do ambiente familiar, das determinações intergeracionais, não só no interior do bebê, como uma representação, mas como os ambientes reais, como ações reais que agem sobre o bebê, na sua constituição psíquica, né? Bom, agora eu queria detalhar um pouco esses problemas. Quais são os problemas específicos que a perinatalidade trata, ou a clínica da perinatalidade trata? Eu vou falar de problemas gerais, de problemas de transtornos pré-existentes e os recém-adquiridos. É uma lista, né, para dar o amplo campo de trabalho clínico, seja psiquiátrico, seja psicológico, seja psicoterapêutico, psicanalítico, etc., que está envolvido neste campo, né? Problemas gerais, tais como da infertilidade, aborto, abortos espontâneos, morte fetal, revelações de anormalidade, gravidezes patológicas, acidentes perinatais, separação mãe-bebê neonatal, prematuridade, anúncio de deficiência, violência institucional, sofrimento psicossocial, dentre outros. Problemas pré-existentes, tais como da esquizofrenia, transtornos depressivos e de ansiedade, transtornos alimentares, transtorno bipolar, transtorno de uso indevido de substâncias, tacofobia, pavor fóbico do trabalho e da entrega, dentre outros. E os problemas recém-adquiridos, tais como psicose pós-parto, depressão pós-parto e aspectos psicológicos da perda na gravidez, etc. Bem, de diversas maneiras, seja na psicanálise, seja a partir de outras perspectivas, vemos a importância crucial dada ao ambiente real para o desenvolvimento emocional saudável, antes e depois do nascimento do bebê. Muito bem. O que é que a psicanálise pôde oferecer ou oferece de compreensão específica sobre este campo? Além das diversas compreensões que a psicanálise vem fazendo e ampliando sobre o desenvolvimento da vida psíquica, da vida socioemocional do ser humano, temos o desenvolvimento de um campo novo, dedicado aos problemas da perinatalidade. E por isso, talvez possam receber, como dei no meu livro, que vai ser publicado agora, o volume 2 de Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento, onde tem um capítulo sobre psicanálise perinatal, eu dei um nome, então, de psicanálise perinatal, ou de psicanálise aplicada à perinatalidade. Nós temos, olhando esse campo, agora um pouco mais aprofundando no detalhe, duas propostas mais sistematizadas. Há uma longa história de conhecimento sobre a infância e sobre o bebê, mas essa caracterização de uma psicanálise perinatal, ela é apresentada em duas grandes perspectivas, uma na Itália e outra na França. É a psicologia clínica perinatal, fundada por Antonio Basciati na Itália, né, meu amigo, deve estar com 84, 85 anos, nós nos correspondemos um pouco, é uma pessoa com uma produção notável, se vocês entrarem na internet, entrarem no site dele, acho que ele tem mais de 300 artigos, não sei quantos livros, e é uma pessoa admirável, assim, e tem ele funda então na Itália, isso que ele chama de uma psicologia clínica perinatal, inclusive tem um livro dele sendo traduzido, que deve ser publicado agora em julho, né, falando um pouco da sua obra, de um modo geral, né, que eu estou acompanhando pela Blucher, para que possa ser publicado. E, por outro lado, essa perspectiva de uma psicopatologia perinatal na França, com Bernard Gose e Sylvain Missonnier, um dos autores que Ana Cunha citou
fazendo parte desse cenário. Então agora eu quero falar dessas duas perspectivas, dando as ideias gerais disso, e depois a gente já faz o fechamento do que eu teria para falar para vocês hoje, né? Muito bem, vejamos a psicologia clínica perinatal. Ela é uma perspectiva psicanalítica e, nesse sentido, tem origem e está inserida no quadro da metapsicologia inicialmente estabelecida por Freud e, no correr do tempo, modificada pelos psicanalistas. As perspectivas metapsicológicas básicas dadas por Freud acrescentaram-se uma série de desenvolvimentos de dentro como de fora da psicanálise. De fora, destaquemos a introdução da teoria do apego e todos os desenvolvimentos que as neurociências fizeram ao longo do século XX e início do século XXI. Dentre outras, estou destacando aquelas que aparecem mais insistentemente na constituição da psicologia clínica perinatal e também da psicopatologia perinatal, né? É dentro deste quadro de desenvolvimento da psicanálise que, para Embasciati, há uma comunhão atual que procura articular teoria com a psicanálise, né? A teoria do apego, com a teoria psicanalítica das pulsões e das relações de objeto, reiterando a centralidade da relação inicial bebê-genitor ou bebê-cuidador, para além do atendimento das necessidades físicas do bebê, mas acentuando a sua necessidade afetiva para o desenvolvimento. É nesse contexto e deste ponto de vista que uma série de problemas e sintomas são enunciados e, portanto, apontam para o caminho para serem tratados. Eu vou fazer agora fazer Embasciati, colocar para vocês uma série de concepções, problemas que dizem respeito a esse campo, dando essa moldura, né, das preocupações e das concepções de Embasciati. Freiberg vincula, diz Embasciati, Freiberg vincula as hipóteses de Ferenczi sobre a comunicação distorcida entre o genitor e a criança, o que ele chama lá de confusão de línguas, né? E observa como os fantasmas do passado dos genitores podem interferir no relacionamento com o filho. Outro ponto, com referência ao conceito de transferência, afirma que o genitor transfere suas experiências relacionais vividas no passado para a criança. Se deriva, assim, o conceito de transmissão transgeracional dos modelos relacionais do genitor para o bebê. Essa questão da transgeracionalidade é um ponto também muito importante dentro desse campo da perinatalidade, o que implica o tratar das famílias, né? Outro ponto, a ausência de afeto nas experiências infantis dos genitores pode dificultar a compreensão destes sobre as necessidades das crianças. O passado conflituoso dos genitores é assim transferido para o relacionamento com a criança. A terapia direcionada a DIAD, pais-bebê, mãe-bebê, pai-bebê, né, tem também o objetivo de identificar o ponto cego dos pais. As patologias mais comuns do bebê nos primeiros anos de vida remontam à relação primária a partir da gravidez. Durante a gravidez, a mãe começa a se relacionar com a criança através de fantasias e de representações que constituem uma relação. Se forma na mente da mãe uma criança imaginária, correspondente às suas expectativas, que ao nascer sofrerá, portanto, uma reorganização. Bom, trata-se de entender tudo isso e tratar disso, não é só uma concepção teórica, evidentemente. E a psicologia clínica perinatal surge, então, como uma nova disciplina dedicada tanto à compreensão das dinâmicas relacionais determinantes e necessárias para o desenvolvimento afetivo do ser humano, quanto no que diz respeito às atividades profiláticas e curativas dos agentes e das situações que caracterizam esse período, integrando teoria do apego e teoria psicanalítica. A Embasciati apresenta um gráfico localizando o campo da perinatalidade associado ao modo e campo de intervenção profilática e curativa dessa situação. Eu vou comentar um pouco esse gráfico para entender qual que é a dinâmica de ação clínica que Embasciati está pensando quando ele introduz isso como uma questão do campo da psicanálise, mas uma questão da saúde mental
pública, é uma questão de saúde pública ou saúde a qual o Estado deve agir, né? Retomando esse mesmo gráfico, então ele monta aí, primeiro nós deveríamos ter socialmente uma triagem preventiva de todos os casais. Nessa triagem nós teríamos uma identificação dos casais em risco, né? E identificados esses casais, nós teríamos um tratamento, uma assistência terapêutica para esses casais. Detalhando isso um pouco mais. Reconhecidos os casais em risco, né, nós reconhecemos dois campos de perturbação ou de problemas que se comungam, que se sobrepõem. Há uma perturbação no equilíbrio e da sintonia do casal, ao mesmo tempo que há uma psicossomática do casal e da criança, essas coisas se determinando, né, numa dialética ou numa relação de determinação mútua entre a outra. Esta perturbação e esta psicossomática assim perturbadas, né, geram os transtornos do recém-nascido, né? Este campo da perturbação do equilíbrio e desse campo da psicossomática diz respeito a complicações gestacionais, abortos, nascimentos prematuros, depressão puerperal, distúrbios perinatal paterno, né? E isto tudo gera perturbações ou transtornos no recém-nascido, do tipo choro, sono, alimentação, doença, crescimento, desenvolvimento cognitivo, emocional, né? Esse é o quadro de uma ação prática social e individual ou grupal, né, com relação à perinatalidade. Muito bem. Vejamos agora, uma vez dado esse quadro da psicologia clínica perinatal, né, a questão da psicopatologia perinatal na França. Os estudos e pesquisas sobre a infância na França têm uma longa história. Destacarei duas perspectivas ou fatos correlatos para compreendermos, em termos bem gerais, este campo atual de cuidados e pesquisas na França, né? O campo então, da psicopatologia perinatal e associado a esse campo, não é exatamente igual, mas bem muito próximo, nós temos a publicação em 2012 por Sylvain Missonier e uma série de colaboradores, psiquiatras, médicos, parteiras, assistentes sociais, né? Eles publicam o Manual de Psicologia Clínica Perinatal, né? Uma obra notável e de referência para esse campo, né? Então, Gouse, Luiz Alvarez e Bernard Gouse dizem sobre o que eles consideram ser a psicopatologia perinatal, que ao longo dos anos 70, a psicopatologia perinatal emerge no panorama da saúde pública e social da primeira infância como sendo um ponto de convergência entre os responsáveis pelos cuidados a dar aos pais e pelos que cuidam das crianças, entre os agentes responsáveis pelos tratamentos e cuidados médicos e os atores sociais, segundo um procedimento conhecido por transdisciplinaridade. A importância da transdisciplinaridade nesse meio é central. A PPN corresponde a uma abordagem tanto teórica como clínica, desenvolvida na interface e conexão da psicanálise com a teoria do apego, os estudos e descobertas das neurociências e algumas das contribuições e concepções da antropologia, bem como as propostas médicas e psiquiátricas envolvidas no cuidado com os atores deste período. Muito bem. Indo um pouco mais ainda ao detalhe dessa perspectiva e dos seus campos de ação, né, no que se refere ao bebê, considerando desde a sua origem até o momento em que sai do ventre da mãe, bem como seu futuro, a psicopatologia perinatal coloca em destaque 4 grandes planos de desenvolvimento ou de preocupação: o da autoconservação, o do apego e da intersubjetividade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, só para a gente ter uma ideia mais clara do que se refere, quais são os fenômenos envolvidos em cada um desses campos ou desses planos. O campo plano da autoconservação é aquele que permite que as principais funções vitais do organismo sejam acionadas e sem as quais o recém-nascido não conseguiria sobreviver fisicamente. O campo ou plano do apego é aquele que permite à criança regular a melhor distância espacial física com o outro, a fim de construir o seu espaço de segurança, o que remete a tudo que John Bowlby desenvolveu no âmbito da teoria do apego.
E o campo ou plano da intersubjetividade, que é aquele que lhe permite ao bebê, né, regular melhor a sua própria distância psíquica, desta vez com o outro, para sentir que existe como pessoa. É basicamente o processo de diferenciação extrapsíquica. Este campo ou plano é aquele que permite à criança regular da maneira mais eficaz suas experiências emocionais, levando-a a buscar as experiências de prazer, a fugir das experiências de desprazer, a conseguir postergar certas experiências de prazer para poder obter posteriormente um prazer ainda maior, né, o tal de saber esperar, e finalmente ter em conta o prazer ou o desprazer do outro. Muito bem. Até agora, provavelmente, foi a psicanálise que explorou este último campo, né, da intersubjetividade com o maior cuidado e profundidade. Muito bem. A psicanálise tem como campo de problemas um conjunto de fenômenos que se referem à ontologia e o desenvolvimento psicoemocional do bebê, qual é a origem da própria natureza humana, e aos problemas clínicos, na saúde e nos distúrbios do bebê, né? E concomitantemente ao problema dos pais e do ambiente. Isto se realiza tanto em termos dos cuidados que se referem ao soma, quanto dos que se referem à vida psicoemocional, seja para realizar diagnósticos, ações curativas e de prevenção, seja para desenvolvimento de pesquisas, levando-nos então a toda uma dinâmica prática de prevenção e a detecção e do tratamento dos problemas precoces do desenvolvimento. O contexto e o próprio campo exige, pois, uma abordagem transdisciplinar, não só pela natureza ampla dos problemas, mas sim, e de maneira contundente, pela consideração de que os fenômenos são polideterminados. Isso aqui é muito importante. Trata-se de recusar pensar em termos de uma determinação linear. Por exemplo, o autismo tem sua causa no ódio inconsciente da mãe pelo bebê. O que seria não só um reducionismo inadequado, quanto também tem efeitos nocivos e culpabilizantes para as mães de crianças autistas. Ou seja, os fenômenos da saúde e da patologia advêm de diversas determinações em conjunto, tal como ocorre numa matriz, onde não é possível dizer que um elemento é mais ou menos importante do que outro. Bom, vejamos agora, dado esse quadro da psicopatologia perinatal, eu vou falar uma ou outra palavra, já encaminhando para o final da minha intervenção, sobre o manual de psicologia clínica da perinatalidade. É interessante que chama da psicologia clínica e não da psicanálise clínica. Por quê? Porque ele é mais amplo do que a psicanálise, envolve outros autores, né? Assistentes sociais, parteiras, médicos, enfim, psicólogos de diversas áreas, né? Muito bem. Neste manual, encontramos um trabalho que reúne profissionais de diversas áreas do conhecimento dedicadas aos cuidados clínicos ao campo da perinatalidade. Ele foi organizado por Sylvain Missonnier e conta com a colaboração de uma equipe multidisciplinar compostas por ginecologistas, gastropedistas, psiquiatras da infância, parteiras, etc. Todos trabalhando dentro de uma perspectiva que tem na psicanálise um ponto de referência e apoio para a compreensão da vida psíquica e seu desenvolvimento. Diz Gouze sobre esse manual: todo esse trabalho de Missonnier e seus colaboradores pode ser lido como um trabalho sobre a clínica do vínculo e o estabelecimento dos primeiros vínculos, no que diz respeito ao embrião feto-bebê, para o qual qualquer representação mental é, antes de tudo, representação do vínculo, no vínculo e pelo vínculo. Um passo a mais ainda em relação a isso, e vamos conectar um pouco isso com algumas coisas já ditas por Imbaciati. Mais ainda, trata-se de considerar que todos os personagens e agentes deste período, casal, família, feto, bebê, instituições de cuidado, serão considerados não só em suas determinações individuais, mas e necessariamente nas suas interações com o ambiente. Cito Gouze: o lugar do outro estará inscrito no próprio cérebro da organização do bebê.
e que a qualidade da atenção dispensada ao bebê e dos cuidados dispensados a ele tem um impacto enorme em sua construção psíquica e até cerebral. Fim de citação. Daí, encontramos aqui uma continuidade e ressonância com a concepção já discutida quando analisamos a psicologia clínica perinatal, fundada por Antoine Bastiat, de considerarmos o mind, body, brain como uma unidade que é resultado das relações humanas, das relações de sustentação ambiental que sustentam e dão forma a este período. Bom, fechando então qual que é a perspectiva geral deste manual, né? Temos uma concepção de que a vida psíquica do bebê, desde o seu início placentário, né, é uma extensão corporal da sustentação materna, numa relação dialética com o embrião-feto, na qual a história cultural, a história transgeracional e a história pessoal dos pais interagem com a criança que vai nascer, de modo que esta criança, inicialmente e até mesmo antes da fecundação, é uma criança virtual que pouco a pouco torna-se real. Missonier enquadra a questão fenomenológica e teórica da construção da parentalidade, destacando 3 processos. A questão da parentalidade, maternidade, a Ana também falou diversas vezes sobre isso, quero acentuar esse ponto aqui, né, e é assim que essa proposta de Missonier, né, são esses 3 modos de focar o campo de problema, o de retornar-se mãe, maternidade, o de retornar-se pai, paternidade, e o do nascer humano. Muito bem. Finalizando, então, o que eu tinha para falar para vocês, eu diria que este campo atual de atuação e preocupação clínica, de grande complexidade e exigindo ações interdisciplinares, se coloca neste início do século XXI como um dos campos de ponta da pesquisa e dos desenvolvimentos em relação aos cuidados com a saúde. É curioso que uma vez vendo uma conferência de Bernard Goz, depois conversando com ele disse essa frase sintética: o futuro da psicanálise é o bebê, porque na clínica com o bebê, neste campo, aparecem questões que a psicanálise não tinha visto ainda sobre o desenvolvimento ou a constituição da própria natureza humana. Cabe notar, como conjunto de pesquisas feitas neste campo, ainda que não sejam dedicadas à psicanálise, mas podem utilizá-las, o imenso campo das pesquisas de neurodesenvolvimento, seja na compreensão das relações mãe-bebê, em termos gerais, seja nas avaliações das situações de vulnerabilidade, nas quais transtornos mais graves do desenvolvimento podem surgir, tais como os transtornos de espectro autista e o TDAH, transtorno do desenvolvimento de atenção e hiperatividade. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês de um modo mais geral. Eu tentei colocar, então, dessa maneira mais apresentada, em forma de texto, para ser bem objetivo dentro do meu tempo,